Algumas pessoas têm manias no modo de viver e de fazer coisas do dia a dia, até mesmo de acumular objetos. Hoje você vai conhecer a história de dois irmãos que tinham esse hábito. Meu nome é Jorge Luiz e você está no HT Histórias do Tempo. Eu vou pedir que você se inscreva no nosso canal e também ative o sininho para que você receba notificações de novos vídeos. Em 1947, um cheiro forte que vinha de uma casa na Quinta Avenida em Harlem, em Nova York, incomodou Charles Smith, que logo entrou em contato com a delegacia de polícia e informou que havia uma casa com um mau cheiro insuportável. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram um corpo e também toneladas de lixo que atingiam até o teto nos 4 andares da propriedade de Homer e de Langley Collier. Os irmãos eram filhos do ginecologista Herman Collier e também da ex-cantora de ópera Suzy Frost. Quando os pais se divorciaram, continuaram a morar com a mãe na casa da Quinta Avenida. Homer acabou se formando em Direito e Langley em Engenharia, ambos na Universidade de Columbia, em Nova York. Os dois nunca se casaram e, em 1923, após a morte do seu pai, começaram os primeiros sinais de acumulação. Os irmãos levaram todo o seu material médico para casa, mesmo sem nenhuma utilidade. Anos depois, em 1929, a mãe dos irmãos também faleceu. E eles herdaram joias, vestidos e outros pertences que nunca foram tirados de lá. A vida dos dois era muito comum, mas no ano de 1933, Homer foi vítima de uma hemorragia e acabou perdendo a visão. Langley, seu irmão, teve que deixar o emprego para cuidar de Homer, o que fez com que eles se isolassem de tudo e de todos, menos dos 8 gatos que faziam companhia para eles. O racismo foi um dos principais motivos para o isolamento, pois os ricos que viviam em seu bairro estavam se mudando e isso fez com que as propriedades acabassem ficando cada vez mais baratas. Com o preço baixo, haveriam novos habitantes, em sua maioria negros vindos do sul. O bairro, então, se tornaria o centro do jazz e da boemia. Langley acreditava que o irmão poderia voltar a enxergar. E, por isso, inventou uma dieta que curaria a cegueira. Homer se alimentava de 100 laranjas por semana, pão preto e manteiga de amendoim. A compulsão por lixo começou quando Langley passou a colecionar jornais, pois imaginava que o seu irmão voltaria a ler as notícias assim que recuperasse a visão. Langley começou a não pagar as contas de casa e aí já não tinha mais água e muito menos eletricidade. À noite ele saía para trazer água de uma torneira num parque que ficava distante e aproveitava para encontrar comida. Às vezes comprava e também costumava pegar do lixo. Quando ia pegar comida no lixo, encontrava alguns itens para sua coleção e os levava para casa. A coleção de objetos trazido por Langley começou a crescer, incluindo carrinhos de bebê, bicicletas, bolas de boliche, órgãos humanos conservados em frascos, 14 pianos e mais de 25 mil livros, tecidos, tapetes e inúmeros instrumentos musicais. Eram tantos objetos acumulados
que não havia sequer um espaço vazio na casa. Com medo de que os ladrões levassem seu tesouro, Langley utilizou móveis e tábuas para bloquear todas as janelas e também construiu diversas armadilhas letais, como o próprio lixo do local. Quando os policiais chegaram à casa dos irmãos naquele dia, a porta estava bloqueada por uma enorme pilha de lixo. Depois de levar 5 horas para retirar os objetos, as autoridades encontraram o corpo de Homer em decomposição, mas não encontraram o de Langley, e começaram a imaginar que ele teria fugido e deixado o irmão morrer de fome. Após 3 semanas, removendo mais lixos, a polícia encontrou o cadáver do irmão mais novo, Langley, que foi vítima da própria armadilha e acabou sendo enterrado por uma montanha de lixo que utilizou para criar um túnel com a intenção de esmagar o invasor, que tentasse atravessá-lo. Ao total, foram removidas 120 toneladas de lixo. A casa ficou sem condição de moradia e o teto vazava. As paredes caíam e os canos de fiação estavam totalmente danificados. Sendo assim, as autoridades resolveram demolir a casa e hoje, no mesmo lugar, existe o Parque dos Irmãos Collier. Até o próximo vídeo. Até uma próxima história.